paz do Senhor, é uma alegria estar mais uma vez cultuando a Deus, juntamente com os irmãos, atendendo o pedido aí do nosso convite do nosso amigo Célio. Acho que foi ano passado, né, Célio, que você me convidou também. Mas ano passado eu estava em Maringá, né? Eu me mudei para Maringá no ano retrasado e retornei ano passado em abril, né? Então nós estivemos um tempo ali no Paraná, morando ali na cidade de Maringá, mas retornamos segundo aí os propósitos insondáveis de Deus. Estamos aí de volta na cidade de Goiânia. Estamos ali apoiando uma igreja local ali no Jardim Luz, em Aparecida de Goiânia, né, trabalhando ali juntamente com aqueles irmãos, servindo a Deus ali naquele lugar e esperando nas misericórdias do Senhor. O pastor falou uma palavra interessante, os prognósticos não são mais os mais interessantes, mas talvez esse seja um período para nós como cristãos refletirmos como igreja do Senhor, que a igreja do Senhor nunca passou por momentos fáceis. Então a igreja precisa também, à luz desse contexto que nós estamos vivendo, aprender a refinar a nossa fé, a refinar a nossa esperança naquele que de fato é o Senhor das nossas vidas, Jesus. Amém? Interessante essa proposta do pastor da igreja local sobre consagração, e mais especificamente hoje falando sobre consagração da vida ministerial, e refletindo sobre a palavra consagração, que é dedicação, que é entrega, que é o ofertarmos a nós mesmos ao Senhor. E quando nós pensamos em consagração e ministério, são quase que palavras sinônimas, ou talvez complementares, ou talvez interligadas, porque se nós pensarmos em ministério, biblicamente falando, ministério diz de serviço. E quando Paulo vai falar sobre isso, e eu gostaria de fazer a leitura de um primeiro texto com os irmãos, para começarmos a pensar sobre o ministério em si, e sobre essa dedicação. E quando nós falamos nessa consagração ao ministério, é esse envolvimento e essa percepção e essa entrega que de fato deve haver quando nós entendemos a nossa vocação, aquilo que Deus pensa sobre nós, porque provavelmente muitos de nós, de forma incorreta, pensamos, quando falamos em ministério, nós pensamos no evangelista, no presbítero, no diácono, no pastor, no bispo, para as denominações que são episcopais, mas, na verdade, o ministério, ele é para todo crente, e a coisa mais bela do mundo é quando o crente descobre o seu ministério, e mais belo ainda, quando ele se dedica a esse ministério. E pensando nisso, Paulo nos fala de um texto muito interessante, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, Paulo diz: portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Outras versões dizem, portanto, que todos os homens nos considerem como ministros de Deus. Lendo de uma forma muito superficial, talvez possamos entender como que Paulo estivesse arrogando sobre si uma prerrogativa diferenciada. Olha, os homens devem nos tratar como ministros. Mas calma, vamos pensar um pouco sobre essa palavra, servos ou ministros. Na Bíblia, no Novo Testamento, nós temos basicamente 3 palavras para servo ou para escravo. É doulos, que é escravo, literalmente falando. Diácono, ou diáconos, que também literalmente pode ser entendido como servo.
E, mais especificamente nesse texto, é ruperetes, ou rupereta. O rupereta aqui, ele é literalmente o subremador das galés. É aqueles que ficavam, os escravos, condenados à morte, a remar até a morte nos barcos de guerra. Não sei se vocês sabem, as batalhas navais que haviam na Grécia Antiga e na Roma, elas ocorriam, as balas eram os próprios navios, e os primeiros a morrerem eram os que estavam lá nas galés, lá embaixo, remando, levando chibatadas até o ensanguentar de suas costas, ou até a exaustão e, por fim, a morte. O que Paulo está dizendo é o seguinte, literalmente, meus irmãos, ele está dizendo, olha, nós não somos os donos do barco, nós somos aqueles que estão lá embaixo, remando, entregando as nossas vidas, percebam, entregando, dando, doando, consagrando, servindo até a última gota de sangue, para que o barco atinja o seu objetivo. E se preciso for, nós vamos ser os primeiros a serem mortos. Em outro texto, Paulo diz uma palavra muito interessante também, muito mal compreendida por muitos, se levado fora do seu contexto. Ele diz, né? Aquele que deseja o episcopado, ou em outras versões diz, aquele que deseja o bispado, excelente obra almeja. Então, se eu quiser ser um alto cargo, alto prelado na igreja, então eu de fato estou tendo uma aspiração correta. Mas calma, quando Paulo fala isso, qual era o contexto? Quem eram os primeiros a serem mortos? Os bispos, os pastores, os líderes da igreja. Paulo está dizendo, aquele que quer servir e ser o primeiro a ser morto por causa da fé, por causa da sua consagração, da sua dedicação, excelente obra almeja. Não está aqui Paulo pensando em status, em possessão, mas em dedicação, em consagração tal, que se preciso for, esse vai ser o primeiro a morrer, vai ser o primeiro a entregar a sua vida em prol de um ministério, dedicar-se de tal forma que ele já não vai mais subsistir. E pensando nesta consagração, nessa dedicação, precisamos pensar aqui em alguns textos. Abram suas Bíblias em 1 Timóteo, vamos ler aqui alguns textos. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer uma leitura, uma exposição. Primeiramente nós vamos ler a carta, o texto de Paulo, quando ele escreve ao jovem pastor, seu discípulo, lá no capítulo 4, de 1 Timóteo. Isto é uma orientação pastoral de um líder a um jovem pastor que estava enfrentando as agruras do ministério, as dificuldades do ministério, e falando sobre todas as dificuldades desse ministério e tantas outras instruções, orientações. Paulo fala aqui algumas coisas interessantes. Ele diz logo no primeiro versículo sobre as dificuldades que viriam, sobre homens que estariam sendo insuflados por espíritos malignos, apostatando da fé, trazendo ensinos errôneos à igreja, né, conduzindo aqui a práticas equivocadas, no verso 3. E no verso 6, Paulo orienta este homem. Ele diz, olha, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo. Então percebam que Paulo orienta a Timóteo dizendo, olha, tem cuidado de ti mesmo. Ele diz lá na frente, cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Então percebam que a consagração ministerial, ela precisa estar, antes de tudo, embasada no conhecimento bíblico. O pastor estava cantando e eu estava pensando na letra, acho que na segunda música, pastor. Músicas falando sobre consagração ministerial.
e eu não me lembro bem com exatidão a letra, mas ele diz, olha, ele fala de ministério, de serviço, e quando nós nos dedicamos a esse serviço, vem a unção sobre nós. Eu não me lembro se foi a segunda ou a terceira música, pastor, mas pensando sobre isso, e pensando justamente sobre o conceito de unção, porque muitas vezes nós pensamos em unção como algo estático, né? Principalmente em muitas, eu falo isso porque eu sou pentecostal, tenho uma herança pentecostal, então eu tenho autoridade, segundo a Bíblia, para falar sobre isso. Não que eu seja sumidade no assunto, mas muitas vezes nós pentecostais temos a unção como algo estático, como se fosse uma energia elétrica que desce sobre nós numa determinada reunião de oração, e então estamos empoderados para fazer grandes prodígios. Mas biblicamente falando, unção não tem a ver com isso. Unção tem a ver com a capacitação para o serviço. É aquela ferramenta que nos dá quando nos colocamos à disposição de Deus, através da consagração, para servir aos meus irmãos, para servir a igreja. É quando eu tenho a percepção do ministério. Então ele continua dizendo, rejeite porém as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. E aqui eu não quero falar do texto de amanhã que o pastor vai falar, mas ele diz no verso 8, o exercício físico é de pouco proveito, a piedade porém, ou seja, a vida contínua na presença de Deus, quando nós falamos de piedade, é de consagração contínua, perene, constante. A piedade porém para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. E ele continua dizendo, no verso 9, essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos, trabalho, consagração, ministério, ligado, e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem, dos eleitos. Ou seja, queridos irmãos, vejam que a palavra nos diz que esse trabalho, essa dedicação, ela é proveniente da esperança salvífica, da crença, da firme convicção, da fé. E quando eu digo fé, aquela que tem por objeto Cristo, as verdades espirituais, a realidade da salvação, as verdades eternas e o porvir, a certeza da volta de Cristo. E isso nos chama, para o verso 11, ordene e ensine as coisas, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. É como se Paulo estivesse dizendo, consagre-se, consagre o seu ministério, tenha um ministério ilibado, tenha um ministério sem manchas. Muito jovem no ministério, meu pastor sempre dizia, você precisa estar sempre atento ao teu ministério, para que no seu ministério não hajam manchas, não hajam máculas, não hajam impedimentos. O ministro, o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, o santo, o consagrado a Deus, ele precisa ter procedimento, ele precisa ter amor, ele precisa ter uma fé, ele precisa ter pureza. E ele continua aconselhando a Timóteo. Vejam, capítulo 6, verso 11 até o verso 14 ao 20, ele diz, olha só, você porém homem de Deus, e aqui nós podemos ler também, você porém mulher de Deus, você porém jovem de Deus, você porém servo de Deus, fuja de tudo isso. E nós vamos ver o que ele está falando aqui, e diz, busca a justiça, busca a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão, combata o bom combate da fé, combata o bom combate, tome posse da vida eterna, né? Para quem gosta de dizer para o irmão tomar posse,
aproprie-se das realidades espirituais, também poderíamos dizer, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. A nossa vida, o nosso ministério é público. Nós estamos trabalhando no grandioso palco da glória de Deus. E nesse palco da glória de Deus estamos demonstrados como cartas vivas. E o que essas cartas vivas têm demonstrado? E ele diz, ainda mais, diante de Deus, que é a tudo da vida e de Cristo Jesus, e diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu recomendo, guarde este mandamento sem manchas, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Paulo está dizendo, olha, continue na sua dedicação, na vivência do ministério, até a volta de Jesus. Eis, ele é o bendito e único soberano, ele diz, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vai até o verso, glória a Deus, até o verso 14, somente até aí, né? Paulo está nos dizendo aqui, meus queridos irmãos, a respeito da mesma orientação que está lá no verso 3 até o verso 10, sobre o amor às coisas, ao dinheiro, a mamon. Ele diz aqui, olha, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende, esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Paulo está falando que a consagração ao ministério precisa estar distanciada de uma ambição corrompida de bens materiais. Quantos utilizam o ministério como fonte de poder? Porque de certa forma, nós que estamos à frente de igrejas, de pessoas, de certa forma, nós estamos sujeitos, queridos, a 3 tipos de perigo: a arrogância, a ambição e a imoralidade. E como bons pecadores, eu não sei se existe um bom pecador, mas vou refazer a minha fala, como grandes pecadores que somos, estamos prontamente sujeitos a decairmos da fé. Então, qual é a solução para nós? Fugirmos dessas coisas, buscarmos na piedade. E essa piedade, o verso 6 nos diz que é grande fonte de lucro. E ele diz, olha, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Colossenses na veia, irmão. Colossenses, Paulo está falando da satisfação, da suficiência que temos em Cristo. E não somente Colossenses, também, vamos lá, Filipenses, que diz, alegrai-vos, eu alegro-me no Senhor, alegrai-vos vós também, rejubilem-se, alegrem-se, consagrem os seus sentimentos, consagrem as suas aspirações, entreguem no altar do Senhor os seus desejos mais íntimos, que o seu ministério, que o seu trabalho, que a sua vida de trabalho na presença do Senhor, seja baseada em premissas oriundas da palavra de Deus, que é piedade, serviço, consagração de uma forma geral.
E ele continua dizendo, lá no capítulo 2, verso 22 a 26, que também é uma admoestação de Paulo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22 a 26, falando sobre o obreiro aprovado. E por falar em obreiro aprovado, pastor, uma palavra que sempre me chamou muita atenção, é quando Paulo fala assim, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado. Primeira vez que eu me defrontei com esse texto, estava me preparando para fazer o exame ministerial, e eu pensei, meu Deus, perfeito, eu fui estudar esse texto, evangelista Célio, exartizo. O que significa essa palavra? Significa a preparação de um professor. Conhecimento bíblico, conhecimento das coisas de Deus, preparação para manejar a palavra de Deus, para que ele não pegue no facão, porque a ideia lá de manejar bem a palavra de Deus é a ideia de manejar um facão ao cortar diante de uma plantação, para que você não se fira e não fira outros. E Paulo prossegue nos dando essa orientação, verso 22, capítulo 2 de 2 Timóteo, ele diz, fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que do coração puro invocam a Deus. Se nós perguntarmos para Paulo nos dê alguns princípios básicos de consagração para o ministério, Paulo diz, olha, siga a justiça. Em outras palavras, o que é o reino de Deus? Amor, paz, gozo, alegria no Espírito Santo. Em outras palavras, a concretização da boa vontade de Deus neste mundo. Viva a justiça, viva a fé, viva o amor, a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. E ele prossegue dizendo, olha, evite controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Isso só vem na minha cabeça, irmãos, a imagem de Neemias, que diante de detratores, de inimigos, Neemias vira para ela, eu não tenho tempo para essa conversa não, eu estou envolvido em uma grande obra. Será que talvez nós possamos dizer, olha, eu não tenho tempo para pensar nessas coisas, porque eu tenho uma grande obra pela frente, eu tenho muros a reconstruir, eu tenho o meu próprio ministério, a minha vida para construir, isto para mim é inegociável, irmãos. Estou falando aqui, eu estou falando de não transigir com as coisas do mundo. A ideia que deve vir nas nossas cabeças é de Apocalipse capítulo 2, a carta do Senhor a uma das 7 igrejas da Ásia, Pérgamo. Não deixar com que a batalha espiritual que ocorre na nossa mente nos tire do propósito, não transija, não deixe que conversas tolas, inúteis, inutilidades o atrapalhem. E ele diz mais, olha o verso 24, ao servo do Senhor não convém brigar mais, sim, ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, olha só, irmãos, corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então essa consagração também envolve a transmissão piedosa, paciente e amorosa. Há muito tempo na minha frágil caminhada cristã eu entendi que não cabe a mim querer ser eloquente em discussões, em debates. Houve um tempo que eu amava debater. Se fosse alguns anos atrás, umas 2, 3 semanas atrás, eu recebi uma ligação. Eu achei bom no início, né? Mulher, olha, eu estou ligando aqui aleatoriamente, queria ler um versículo bíblico para você. Eu falei, não, que coisa boa, pode ler, glória a Deus. E ela começou a ler a versão dela. Eu falei, ai meu Deus. Pela versão eu vi, é testemunho de Jeová.
Ele falou: olha, eu agradeço muitíssimo a sua disposição em ler o texto bíblico. No entanto, eu devo humildemente pedir à senhora e lhe dizer que eu vou ter que desligar, porque nós não comungamos da mesma fé. E eu estava tentando ser educado com ela, e ela insistindo, falou: olha, por favor, mas a gente fala de Bíblia. Não, mas a sua Bíblia não é a palavra de Deus, então a senhora me perdoe, eu preciso trabalhar e eu vou ter que desligar. Servir, trabalhar ao Senhor, não se trata, pregar o Evangelho, ensinar, não se trata de ser um campeão de verdades, não, se trata de ser um humilde transmissor da piedade, sempre, tendo um espírito de mansidão e de oração, porque no fim das contas, irmãos, Paulo diz: olha, nós temos esse tesouro em vaso de barro. Isso que vocês estão vendo aqui é um vaso de barro, ou seja, eu não tenho valor. O único valor na minha vida nessa noite agora é as palavras baseadas na palavra de Deus que eu digo aos irmãos. Eu já disse para os irmãos aqui, em outras vezes, eu me lembro bem, que o que importa não é o mensageiro, é a mensagem. É a mensagem que tem valor, é ela que nos dá um valor. E Paulo diz: olha, segue essas coisas. Verso 11 de 2 Timóteo, capítulo 6, ele diz, olha, 1 Timóteo capítulo 6, verso 11, segue essas coisas. Ele diz: você porém, homem de Deus, você ministro, você servo de Deus, você mulher de Deus, jovem de Deus, busca a justiça, segue essas coisas, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, devagar e sempre fazendo, sempre trabalhando para o Senhor. O Senhor, meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes nós deixamos que um espírito arrogante nos inquiete, querendo fazer coisas megalomaníacas. Na verdade não. Humildemente eu aprendi isso com Deus. Nós precisamos ser constantes. Quantas pessoas de Deus eu aprendi vendo na sua simplicidade, mas com constância, pastor? Irmã Luzia, saudosa irmã Luzia, uma conhecida amiga nossa, uma mulher de Deus, de uma humildade tão grande, de uma simplicidade, de pouco estudo formal, mas uma mulher de Deus, constante na fé, na oração, no serviço, e nos seus últimos dias com câncer, ainda estava firme na presença de Deus, sentindo dor, tomando morfina. Talvez para citar o exemplo de uma pessoa que talvez alguns aqui conheçam, Russell Shedd, no final de sua vida diz: eu nunca vou esquecer aquele homem disso, eu nunca senti muita dor, mas eu estou aprendendo a desmamar do mundo. Constância na fé, perenidade, sabe? É diferente de ser pusilânime. Nossa, mas o que é isso, pastor? Pusilânime, né? Minha esposa diz que eu gosto de falar palavras difíceis, mas sabe aquela pessoa que não tem constância? Você chega: e aí, mano, como é que tá? E tal, você tá animado, você fica até desanimado, você vai conversar com o irmão. Fala: pastor, mas ora por mim, e tá assim, assado. Tá tão difícil, às vezes até chega no pastor, né, pastor? Eu vou deixar de ser crente, eu vou deixar o ministério, não vou ser mais diácono, não vou ser mais presbítero, evangelista. Não. Meu querido irmão em Cristo, deixa eu te dizer uma coisa: não desista, seja constante, dedique-se. Não vou prometer para você uma viagem tranquila, mas o porto seguro, esse é tranquilo, a chegada é tranquila, o porto seguro que é o céu, esse é tranquilo. A viagem vai ter turbulência, vai ter dificuldades, mas nós precisamos ser constantes, prosseguir, avançar. E esse homem de Deus, no verso 12, esse ministro, esse servo de Deus, ele combate o bom combate da fé.
ele está pronto a lutar as batalhas do Senhor, a tomar a mão da espada, a tomar a mão do escudo da fé, a cingir os seus lombos com a palavra da verdade, com o capacete da salvação, calçar o calçado da preparação da pregação do Evangelho, e lutar e investir, tomar posse da vida eterna, que é também grande fonte de lucro. No verso 14 também ele diz: guardar o mandato ou o mandamento, que é imaculado, que é imanchado, não tem mancha, é limpo e irrepreensível. Então Paulo fala assim: olha, guarda essas palavras, continue, guarde, creia, toma posse da fé, da verdade, da salvação, de tal forma que quando os dias maus vierem, você não vai tombar, porque você está como aquele homem, o justo de Salmo 1, montado junto a ribeiros de águas, firmado, forte, não porque você é forte, não, mas porque as palavras de Deus estão em você, a verdade de Deus está em você, você embraçou todos, você se manteve firme, ligado, constante na presença de Deus, então você vai ser sustentado, porque a sua vida está entregue inteiramente ao Senhor. Este homem, ele é imaculado, ele é irrepreensível. E eu concluo nessa noite. Paulo diz: nós estamos num momento muito especial da igreja. Essa semana de consagração, o pastor falou, né, dessa consagração. E me permita fazer uma proposta, pastor, para a igreja. Faça isso tudo até a consumação do século, até a volta de Jesus. Amém? Façamos tudo isso até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, tomando posse desta palavra aqui, ó, 1 Pedro capítulo 1, verso 7, eu amo esse texto, olha só: assim acontece, para que fique comprovado, que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. E ele começa dizendo o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tudo começa com adoração, tudo começa com a consagração, com o senso de que Deus deve ser louvado em nossas vidas. Paulo diz: ó, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe nesta caminhada. Obrigado, pastor Altair, mais uma vez, pela confiança. Meu amigo evangelista Célio, que Deus te abençoe, a sua família, que Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.